Oremos. Querido Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nesse momento para estudarmos esse capítulo tão profundo, meu Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos guiado até aqui, estado conosco em todos os momentos, e pedimos que o teu Santo Espírito, meu Pai, venha nos ajudar a compreender esse capítulo tão importante, meu Pai, para o teu povo nesses últimos dias. Suplicamos que o teu Espírito venha iluminar nosso entendimento, que nós tanto precisamos, ó Deus. Estamos vivendo tempos terríveis, Senhor, não sabemos realmente até quando teremos tempo de graça, mas suplicamos ao Senhor, em nome de Jesus, que enquanto ainda temos, ó Deus, que o Espírito Santo esteja trabalhando no nosso coração para nos ajudar, Senhor. Nós te agradecemos desde já por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. O Sermão 14, nós vamos ver aqui alguns detalhes dele, que ele vai falar exatamente sobre a questão da mente natural e a mente de Cristo. Então, olha só. Ele vai dizer o seguinte: examinamos a manifestação da mente natural, a mente carnal, em duas de suas formas, o paganismo e o papado. Existe, porém, outra moderna. Esta surgiu nos dias atuais, e trata-se de um engano idealizado pelo autor da mente carnal, por meio do qual ele enganará muitas pessoas, caso não tenham a mente de Cristo. Então, olha só, ele vai começar tratando aqui, né, nesse sermão, uma outra manifestação da mente natural, né, que é o quê? A terceira forma que ela vai se apresentar. A primeira, nós já vimos ao longo desses últimos estudos, que é a mente carnal, de que forma? No paganismo. Como que o paganismo foi se desenvolvendo, e a gente viu, né, que o paganismo é uma manifestação da mente natural. Nós vimos isso nos últimos capítulos que a gente estudou atrás. E o papado também é outra manifestação da mente natural. Como assim? Só para a gente lembrar. O que é a mente natural, que nós já vimos há um tempo atrás? A mente natural é a mente que exalta o eu. Então, o que aconteceu com o papado? Como é que se manifestou o papado? Veja, a necessidade, né, de exaltação. A mente natural, ela faz isso. A exaltação do próprio eu. Então, isso é o princípio do papado. O exaltar-se a si mesmo. Ou seja, é uma manifestação visível da mente natural. Nós vimos também que a mente de Cristo, ela faz o contrário. A mente de Cristo, ela leva a pessoa que tem essa mente a se esvaziar do eu. Então, uma pessoa que tem a mente de Cristo, ela nunca vai se exaltar a si mesma. Isso é importante. Então, você nunca vai ver uma pessoa exaltando-se a si mesma. Olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu penso, eu sou uma pessoa boa e tal. Por quê? Porque a mente de Cristo, ela nunca faz isso. Então, quem faz isso é a mente natural, que é o princípio também ali do papado e do paganismo. E na continuação ele vai dizer o seguinte: agora, existe outro desdobramento na atuação de Satanás nos últimos dias, distinto do paganismo, conforme se manifestou no passado, e distinto do papado em sua forma original, e conforme tem se apresentado até o momento, não é verdade? De que manifestação estou falando? Que forma Satanás adotou para agir nos últimos dias? O espiritismo. Sim, o espiritismo exalta o eu. Olha só. Mas será que o espiritismo atuará sempre em nome de Satanás? Não. Quanto mais próximos estivermos da segunda vinda do Salvador, mais amplamente o espiritismo estará professando o nome de Cristo. Então isso é muito importante. Quando a gente fala em espiritismo, né, ou espiritualismo moderno, o espiritismo muitas vezes ele não vai somente se apresentar, porque normalmente quando a gente pensa em espiritismo, a gente pensa em manifestações de espíritos visíveis a olho nu, né? Quando fala assim, ó, sessão espírita, a gente já pensa já, né, em um ser aparecendo, né, um anjo ali, né, um demônio em forma de alguma pessoa aparecendo. Isso é uma das manifestações do espiritismo. Mas a gente vai perceber que o espiritismo, ele se manifesta também de outras maneiras.
Então é muito importante a gente compreender isso. Por quê? Porque a gente vai ver enganos que estão se levantando nos últimos dias, que são enganos do espiritismo, né? Então, olha só. Na continuação, ele vai dizer assim: à medida que o falso cristianismo, olha só, à medida que o falso cristianismo se apresenta ao mundo, nesta época em que todo tipo de falso Cristo está surgindo, qual é a única maneira de uma pessoa estar segura? Como alguém poderá reconhecer a identidade desses falsos cristos? Somente conhecendo a identidade do verdadeiro Cristo e possuindo a própria mente dele. Isso está na página 197. Então, veja, nos últimos dias existirão e já existem muitos enganos. Só existe uma maneira de você não ser enganado. E essa maneira é você tendo a mente de Cristo. Somente tendo a mente de Cristo, você não vai ser enganado. Por quê? Porque nós já vimos que a mente de Cristo leva a pessoa a ter o quê? Intimidade com Deus, profundidade com Deus, e ela vai conhecer a verdade, porque ela vai entender a justiça de Deus conforme Deus entende o que é justiça, e não o que ela entende como justiça. Então, quando ela começa agora a perceber a amplitude da justiça de Deus, ela passa a buscar mais. E nessa que ela vai indo buscar mais, ela começa a entender a verdade. Então, para você saber que uma coisa é mentira, você não tem que ouvir a mentira. Isso foi até o primeiro sermão que a gente estudou, né? Você não tem que ouvir a mentira várias vezes para detectar que há mentira. Não. Você precisa conhecer a verdade, e você conhecendo a verdade, no momento que tiver um pouquinho de mentira, você já vai saber que aquilo ali é mentira. Então, mas só a mente de Cristo pode discernir isso, né? Então, olha só, ele diz assim, ó, ele agora vai utilizar, isso aqui eu achei muito interessante, porque ele vai utilizar um manuscrito, né? Ele vai utilizar um manuscrito que ele pegou ali da chamada Ciência Cristã, na época ali, né, que tinha um livro, e aí ele vai utilizar uma parte, um trecho desse livro, onde ele vai mostrar o que o livro estava dizendo, e era um livro cristão, o que o livro estava dizendo e como isso estava errado e trazendo doutrinas espíritas. Olha só, ele diz assim, ó, tenho aqui uma publicação mensal, já vou lhes falar sobre ela, mas lerei primeiro um ou dois trechos dela. Trata-se de exercícios espirituais para a semana, um treinamento para cada dia da semana. Que a quinta-feira seja o dia para você declarar a sua fé. Então, olha só, esse livro estava dizendo assim, ó, lembra que tem os devocionais, que você pode fazer o devocional segunda, terça, quarta, quinta, sexta? Então, nessa época, os cristãos criaram um livro de exercícios espirituais. E esses exercícios espirituais você tinha que fazer a cada dia. Então, na segunda-feira, faça isso, faça aquilo outro. Na terça, faça isso, faça aquilo, faça isso. E aí, olha o que ele diz, que a quinta-feira seja o dia para você declarar a sua fé. Ou seja, você tem que declarar a sua fé. Então você vai ali fazer exercícios espirituais. Não, eu creio nisso, eu sou assim, eu isso, eu aquilo. E aí ele diz, veja a definição de fé apresentada. Aí o livro fala, diga, eu de fato creio que Deus está agora operando comigo, por intermédio de mim, por mim e para mim. Diga isso com toda certeza, pois é a verdade. Aí depois o livro fala, na sexta-feira seja corajoso, forte e eficiente. Vença todos os obstáculos por meio da sua própria palavra. Diga, tudo posso em Cristo que me fortalece. Diga isso com toda a força do seu ser e lhe garanto que você poderá fazer qualquer coisa que quiser, até mesmo a operação de milagres. Olha só. Então, diga, né? Libere a palavra, fale porque a sua palavra tem poder, diga que você vai fazer e quando você fizer, que você realmente acreditar nisso, se você acreditar em você mesmo, que existe dentro de você um princípio que vai lhe trazer o poder, você vai fazer isso. Declare sua fé em Cristo, você é forte, você pode. O que é isso? A Ayata Jones fala, isso é uma mentira. Para que vocês possam perceber que é uma mentira, e leio o exercício da quarta-feira. Ele vai dizer o que é que na quarta-feira dizia. Dizia assim, ó, na quarta-feira, faça uso de declarações positivas. Não somente declarações científicas, mas aquelas que confirmam todas as coisas boas em você mesmo. Então veja, ó, declare as coisas boas que há em você. Diga aquilo que você já fez de bom. Traga à memória coisas boas suas, né? Para você saber o quanto você é bom.
Mas não porque você é bom, mas na verdade você é cristão. Você é remido, então você tem que ser positivo, você tem que, né, lembrar de como você já fez coisas boas, quantas pessoas você já ajudou. Olha isso. Então o livro estava trazendo essas questões. E aí ele diz: continua a leitura. Declare todas as coisas boas em você mesmo. Elogie você mesmo por ser tão gentil e amável, por ser tão honesto em suas intenções de dedicar-se ao bem. Elogie você mesmo por sua firmeza nessas intenções. Elogie você mesmo por ser tão forte e saudável. Então veja, olha, se elogie. Você segue a reforma de saúde. Ele fala sobre isso aqui, né? Ele chega a dizer assim, na página 198, ele fala assim, ó, sim, talvez você queira elogiar você mesmo por seguir estritamente a reforma de saúde e por estar desfrutando de tão boa saúde. Você está praticando esses princípios. Será que você deve se elogiar por isso? Aí o livro que ele estava lendo, né, da ciência cristã, fala assim, elogie você mesmo por possuir uma disposição caridosa tão preciosa. Aí a Ted Jones fala assim, ó, vocês podem agir assim, não podem? A congregação responde, não, não podem. Mesmo sabendo que seus pecados já foram perdoados e que estão livres de todas essas coisas pelo poder de Cristo, será que não podem fazer um autoelogio por sua preciosa disposição caridosa que você conquistou? Não, Senhor. Então, olha só, há uma tendência, isso é muito importante, né, a gente pensar isso. Há uma tendência da pessoa pensar assim, ó, não, quem não está em Cristo é miserável, é indigno, né? É uma pessoa que só pensa o mal, está perdido. Mas quem está aqui na igreja, né, quem segue as doutrinas da igreja, quem segue o cristianismo, é uma pessoa boa. É uma pessoa, né, que ela tem vários feitos bons. Então, fulano, não, fulano é evangelista, fulano ora bem, fulano já fez até milagres, fulano, olha como ele fala, fulano isso. Ou seja, há uma tendência de, quando a gente está seguindo o caminho do Senhor, de gerar elogios. E não só ao outro, mas também a si próprio. Não, eu pratico a reforma de saúde, eu faço isso, tenho os meus princípios, eu faço isso, faço aquilo, eu sigo isso. Então eu sou muito bom, né? Eu não sou igual aos outros. Eu não sou igual aos outros, porque os outros não estão nem aí para a saúde e eu faço tudo direitinho. Ó. Então há uma certa tendência de a gente passar a olhar para nós, mas aí a gente fica mais tranquilo porque a gente pensa, não, mas eu estou fazendo isso porque eu sou cristão. Então, assim, eu não sou tão mal, né? Eu estou fazendo as coisas aqui, eu sou uma pessoa boa. Sou uma pessoa boa. Mas veja, será que mesmo você fazendo tudo que você sabe que é correto, vivendo a luz que você está vivendo, você pode se declarar uma pessoa boa? Será que a bondade está dentro de você? Não. Isso não é justificação pela fé. Olha o que Jones vai falar aqui mais à frente. Ele diz assim, ó. Ele diz assim, ó, esses conceitos provêm daquilo que é chamado ciência cristã. Agora, irmãos, não está na hora de começarmos a crer nas Escrituras e nos testemunhos? Não está na hora de termos a mente de Jesus Cristo? Será que não está na hora de termos a mente que confessará que isto que se encontra no testemunho é verdade? Isto que tem incomodado muitos dos irmãos cada vez que é lido? Vamos ler a declaração novamente e ver se vocês concordam com ela, ou se creem nela ou não. Chegou o tempo de tomarmos uma posição quanto a isso. Então ele agora vai ler uma citação do Espírito de Profecia que vai mostrar a verdadeira condição humana, mesmo depois de já ser um cristão. Ele diz assim, ó, Ellen White pergunta, vocês estão em Cristo? Não, a menos que admitam que vocês são pecadores, errantes, desamparados e condenados. Isso é o que o Espírito de Profecia fala. Você está em Cristo? Se você não se considera dessa forma, se você não consegue enxergar a sua malignidade, você não está em Cristo. Se pelo fato de você ser cristão, você já se olha de forma melhor, você não está em Cristo. Porque quem está em Cristo, como é que a pessoa se considera? Pecador errante, desamparado e condenado. Isso surge uma questão aí que a gente vai falar daqui a pouco. Aí ele diz, vocês não estão em Cristo, a menos que admitam que vocês são tudo isso, concordam comigo? Aí a congregação fala, sim. Vocês estão dispostos a aceitar esse fato agora, quer compreendam como isso é de fato assim ou não? Sim. Vocês aceitarão esse fato diante do paganismo, do papado e do espiritismo em todas as fases de cada um deles?
Assim, será que não chegou o momento de vocês e eu termos uma mente que se negará a dizer amém para toda essa tolice que acabei de ler nesse livro de ciência anticristã? Então, olha só, qual é a tendência natural do espiritismo moderno? Qual é a tendência natural do papado, né? Da besta, do dragão, do falso profeta? É o quê? É sempre elogiar o eu. Não, mas eu estudo bastante. Mas eu faço isso, eu pratico aquilo. Eu não sou uma pessoa tão mal. Eu pago minhas contas, eu faço isso, eu vou à igreja sempre, eu devolvo meu dízimo. Eu sou bom, eu não sou tão mal. Eu era mal antes, mas agora eu não sou mal. Quer dizer, aí a gente cria uma autojustificação e diz que essa justificação, na verdade, está em Cristo, quando não está. Se hoje eu não consigo me enxergar, né, como um desamparado, como um condenado em mim mesmo, eu não estou em Cristo ainda. Eu criei uma autojustificação. Então, veja, quando você está em Cristo, a cada dia que passa, gera dentro de você um anseio ainda maior por Ele. Gera dentro de você um desejo ainda maior de ter contato com Ele. Por quê? Porque você começa a enxergar que sem Ele, você é um poço de lamaçal. Nós somos literalmente maldade pura. Então, eu em mim mesmo sou assim. Agora, quando eu estou em Cristo, lembra que num dos sermões de A.T. Jones ele fala assim, ó, alguém pergunta para ele, mas Jones, quando eu estou em Cristo, eu não estou justificado dessas coisas e eu não estou, e agora eu não passo a fazer boas obras? Aí ele diz, sim, mas quem faz é Ele e não você. Olha que coisa profunda isso. Se você tem sabedoria, você não pode se gabar, porque agora, antes eu não era sábio, mas agora eu sou. A gente não vê, às vezes, até propaganda dessa forma. Antes eu era assim, eu era assado, eu era isso, eu era aquilo, mas hoje eu sou isso. Hoje é diferente, né? Hoje eu sou diferente, hoje eu sou assim, sou assado. Não, você continua sendo mal. É isso que a justificação verdadeira traz. Você continua sendo mal, maligno, né? Com a natureza terrível. Agora, a diferença é que ele se compadeceu de você e de mim, e ele se comprometeu a estar conosco e em nós. Então, quando alguma vez na vida eu falo palavras de sabedoria, eu não posso pensar, rapaz, como eu sou sábio, que sabedoria eu tenho. Ou quando eu faço alguma obra de caridade, eu não posso pensar, uau, como meu coração está mudado, como eu estou sendo uma pessoa melhor. Não, é Cristo em mim está fazendo as obras. É por isso que Cristo nunca cedia aos elogios, porque várias vezes ele falava, eu não faço nada de mim mesmo. Ou seja, o eu de Jesus estava esvaziado. E lembra que a gente estudou que a mente de Cristo faz isso? Ela esvazia você de você mesmo. Então, ele estava esvaziado. Então, palavras de crítica ou palavras de aprovação não fazia diferença nenhuma para ele. Não fazia diferença nenhuma. Então, quando chegou esse momento, né, das provações de Cristo, por que Cristo vencia todas elas? Porque o eu dele estava completamente imerso no Pai. Era o Pai que habitava nele. Só que essa ciência, que a T. Jones fala que é uma ciência anticristã, ela exalta você. Você é isso, você é... Até músicas hoje cristãs que falam isso, né? Você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo. Não, nada disso. Completamente errado. Cristo é tudo em todos, é isso que a Bíblia fala. Então, se eu falo palavra de sabedoria, quem é minha sabedoria? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 diz assim, ó, Cristo foi feito para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Cristo foi feito. Então, se ele foi feito sabedoria para mim, o que significa isso em outras palavras? Que eu não tenho sabedoria, que eu sou ignorante. Então, ele olhou para mim e viu que eu era ignorante, viu que eu era cego, e ele falou, eu vou lhe guiar com os meus olhos, eu vou te dar sabedoria. Agora, quando essa sabedoria chega para mim, que eu uso dela, que as pessoas veem sabedoria em mim, eu posso começar a dizer, rapaz, eu posso começar a aceitar esses elogios? Não, realmente, tenho muita sabedoria, eu tenho aprendido, né? Não, de jeito nenhum. Cristo em mim tem me dado a sabedoria dele, não é minha. Então, nisso, você está recusando o seu próprio eu. Quando o seu eu quiser ali, ó, se inflar, mate o seu eu. É isso que as escrituras dizem. Faça morrer a sua natureza terrena. Não é você fazendo isso.
Se qualquer coisa de bom que há dentro do ser humano é porque Cristo está ali dentro. Porque no momento que você se desgarrar de Cristo, por segundos que seja, já era. Né? Então, Cristo em nós é a esperança da glória. A Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória. Então, nós carecemos da glória. Mas ela fala, Cristo em vós é a esperança da glória. Glória de Deus é o caráter de Deus. Ele onde fala isso no livro, nesse livro aqui, ó. Cadê? No Deserto da Tentação. Nesse livro aqui ela fala isso. Logo no início do livro ela fala que a glória de Deus é o caráter de Deus. Então, nós estamos destituídos do caráter de Deus. Mas Cristo, dentro de nós, traz de volta esse caráter, essa imagem que foi perdida. Então, não somos nós mesmos que começamos a colocar de volta a imagem de Deus em nós. É Cristo que coloca essa imagem. Por isso que eu não posso me orgulhar de absolutamente nada, e nem posso declarar nada de mim mesmo. Não posso dizer assim, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou bom. Eu sou evangelista, eu já converti milhares de pessoas. Ou então, eu já orei por tantas pessoas, as pessoas se curaram. Olha quantas coisas eu já fiz. Porque esse é o maior engano do espiritismo. Se você observar em Mateus 25, as pessoas que estarão perdidas, olha como elas chegam para Jesus. Mas, Senhor, não foi em teu nome que nós fizemos isso? Mas nós expulsamos demônios, nós fizemos aquilo, nós fizemos... Perceba que elas falam dele, mas olha assim, nós fizemos, eu fiz. Senhor, eu expulsei demônios. Como é que eu não vou entrar, Senhor? Eu não consigo entender como é que eu não vou entrar. Logo eu que expulsei demônios, eu que fiz isso, eu que preguei para tantas pessoas, eu que estudei tanto, como é que eu não vou entrar? Por quê? Porque ela não consegue entender, né, que o eu dela tão bom, né, uma pessoa tão digna, como é que essa pessoa vai ficar de fora? Como é que eu vou ficar de fora, Senhor? Não, Senhor, tem alguma coisa errada. Mas nisso você já percebe o ego, o eu ali. Você já percebe nas palavras daquela pessoa que ali estava a mente natural. Elas não tinham a mente de Cristo. Então Cristo diz, apartai-vos de mim. Então, isso é muito importante, porque à medida que você vai se aprofundando em Cristo, ele vai falar isso nesse sermão, você vai cada vez mais se sentir indigno. Então, quanto mais você se sente indigno, mais você sente necessidade de buscar a Cristo. Então ele vai falar isso, a gente vai ler daqui a pouco, que ele vai dizer o seguinte, se nós não estamos tendo cada vez mais vontade de buscar mais, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Porque como é que o doente vai sentir cada vez mais que é doente e não vai procurar o remédio? Então, ele diz, tem uma coisa errada. E aí ele continua dizendo o seguinte, aí olha o que o Espírito de Profecia fala, sua ligação com a igreja, o modo como seus irmãos o consideram, não será de proveito algum, a menos que você creia em Cristo. Aí ele fala, observem agora esta ênfase. Aí ele repete, seu nascimento, sua reputação, seus bens, seus talentos, suas virtudes, sua piedade, sua filantropia, ou qualquer outra coisa em você, ou relacionada a você, não criará um vínculo de união entre a sua alma e Cristo. Gente, olha que forte isso. E aí ele mais fala, não é suficiente crer sobre ele, mas você deve crer em Cristo. Em Cristo, o que isso significa? Você deve depender completamente de sua graça salvadora. Então, olha que diferença. Seu nascimento, sua reputação, seus bens, talentos, virtudes, piedade, filantropia, nada disso, nada, absolutamente nada vai criar um elo de ligação entre você e Cristo. Você pode pensar, não, mas eu faço parte do ministério tal há não sei quantos anos, eu já fiz muitas obras para Deus aqui, já criei igreja, já levantei igreja, já fiz isso, já fiz aquilo, mas isso tudo, gente, foi obra da graça por meio de você, e isso não lhe torna melhor em absolutamente nada. O maior exemplo de que isso não torna a nossa relação com Deus em nada melhor é o fato de que Deus no Antigo Testamento usou até animais. Deus já usou um animal para falar com um profeta. Então, assim, não há méritos em obras. Percebe? Então, o fato de nós fazermos grandes coisas, ajudarmos pessoas, fazermos, isso deve ser feito porque isso é a resposta de um coração à graça. Mas o coração verdadeiro, que tiver a verdadeira motivação, motivada realmente pela justiça de Cristo que está recebendo no coração, ele jamais vai pensar que porque ele faz isso, ele merece algo, um reconhecimento. Quantas pessoas, né, quando vão pregar ou quando vão fazer alguma coisa, se tiver pouca gente, ela não vai pregar com o mesmo ânimo do que teria se tivesse uma grande multidão.
Mas olha o exemplo de Cristo. O Espírito de Profecia fala assim, ó, que Cristo, a pregação mais contundente dele, né, a pregação mais direta, incisiva, né, e clara que ele fez foi para uma pessoa só. Quem foi? A mulher no poço, em João capítulo 4. Aquele nível de discurso que ele fez ali, se fosse pensar hoje, né, com a mentalidade carnal, ele só faria se ele estivesse na frente de uma grande multidão, de um estádio. Mas não tinha ninguém ouvindo, era só ele e uma mulher. Porque para Jesus não fazia diferença se ele estava pregando para 1, para 3, para 5, para 20, para 1000. Se ele olhasse para a pessoa e ele estava vendo que a pessoa estava interessada em conhecer a verdade, isso era suficiente. O eu dele não iria ficar, mas eu vou pregar isso aqui para uma pessoa de fora ainda. Uma mulher que tem uma reputação duvidosa, que isso aí não vai me dar proveito nenhum. Mas não, ele não pensou dessa forma. Percebe? Porque em Cristo o eu estava esvaziado. Percebe? Então, assim, isso é uma manifestação do espiritismo, quando a gente pensa no nosso eu. Então, por mais que eu não esteja ali adorando, né, com tabuleiro Ouija, invocando espíritos de demônios, mas se eu, né, levanto o meu próprio eu, se eu estou sempre querendo tirar vantagem das coisas, né, se eu estou sempre, de alguma maneira, olha só como olha o que eu, né, olha o que eu já fiz, olha o que eu aprendi, olha o que eu falo e tal, isso também é uma manifestação do espiritismo. É a mesma coisa que eu estivesse invocando um demônio, é a mesma coisa. Porque espiritismo é espiritismo, independente das manifestações como ele aparece. Então, por isso que ele diz, veja que são múltiplas formas onde Satanás coloca as tentações dele, e pode ser que, para mim, invocar um demônio em cima de um tabuleiro, dentro de um lugar, é um absurdo, é terrível. Mas, para mim, levantar o meu eu é bom. Ou seja, invocar um demônio? Não, de jeito nenhum. Está repreendido, repreende. Agora, quando eu faço coisas boas, eu quero reconhecimento. Eu quero que alguém fale. Ou seja, é espiritismo do mesmo jeito. Veja como Satanás ele é inteligente. Ele vê que você não vai por um lado, aí ele coloca outro caminho para você. Vai por aqui então. Aí você vai cair no mesmo ponto. Então, meus amados, nós precisamos ter a mente de Cristo. Então, se você reparar, todo o problema e todo o embuste de Satanás, ele só vem por meio da mente carnal. Ele só vem por meio da mente carnal. A mente carnal é sempre aquela que quer exaltar o eu. Esse foi o princípio do papado. Esse foi o princípio do paganismo. A gente viu que a imortalidade, a doutrina da imortalidade da alma surgiu por causa da mente natural. Como assim? Nós vimos alguns sermões atrás como foi que surgiu a ideia da imortalidade da alma? O que é que os homens começaram a pensar? Olha, você, ser humano, você pode expandir cada vez mais seus horizontes de conhecimento. Você pode expandir a sua mente cada vez mais. E esse corpo não pode te limitar, né? Você pode crescer e crescer e crescer e se desenvolver. E dentro de você há o quê? Há o espírito. E esse espírito não pode, quando você morre, você pode acabar aí. Não, você vai continuar se expandindo. E aí criou-se a imortalidade da alma. Mas a imortalidade da alma só surgiu por causa de pessoas que tinham mente carnal, que queriam se inflar o seu eu cada vez mais. E nem a morte eles estavam contentados. Não pode acabar com a morte, não. A gente tem que continuar progredindo. Aí surgiu a imortalidade da alma. Que é o quê? O seu espírito vai se desprender do seu corpo, mas ele vai continuar evoluindo. Espiritismo. Você percebe, então, que a raiz do espiritismo, a raiz da imortalidade da alma, a raiz do papado, olha o papado, a mesma coisa. Não, você é bom, você é uma pessoa que reflete Jesus, então o Papa é Deus na Terra. Então ele tem que ter autoridade, as pessoas têm que respeitar. Ele não é qualquer um. Quer dizer, o que é isso? Mente carnal do mesmo jeito. Então, mente carnal é a base de todo engano. Espiritismo, né? O papado, o paganismo, todos eles têm a sua raiz aonde? Na mente natural. E aí ele fala aqui no livro, a mensagem, no Sermão 14, ele fala que só quem tem a mente natural vai ser enganado nos últimos dias. Por quê? Porque ela vai assimilar, porque o mesmo espírito que está no papado vai estar na pessoa. Ela vai entender aquilo. Quer ver um exemplo? Você já viu no Grande Conflito o Espírito de Profecia falando assim, ó, ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa dos que agora professam fé na mensagem do terceiro anjo, abandonarão as fileiras, né, para ir para as fileiras do adversário. Aí ela fala, unindo-se com o mundo, chegaram a ver as coisas quase sob o mesmo prisma. E, vindo a crise, eles estão prontos a escolher o lado fácil, popular.
Olha só a raiz disso. Por que essas pessoas estão prontas para escolher o lado fácil e popular? Por quê? Porque a mente carnal que está nelas se preocupa com o quê? Com o meu eu. O que eu vou fazer, o que eu vou comer, o que eu vou vestir. Então, quando vier a lei marcial, né, quando vier as leis que começarem a restringir isso, a pessoa vai dizer, peraí, mas eu vou comer o quê? Eu vou vestir o quê? Como é que eu vou me sustentar? Não, Deus não quer que eu passe fome, então eu vou trabalhar no sábado. Deus não quer que eu passe esse tipo de situação. Ou seja, ela está prontíssima a passar para o lado do diabo. Por quê? Porque a mente carnal dela só pensa no dela, nela. Enquanto aqueles que têm a mente de Cristo, eles não estão preocupados com o meu eu. Eles sabem que as coisas estão na mão de Deus e Deus vai se encarregar de trazer o que é melhor. Então, somente precisamos compreender a luz e viver a luz que foi dada. Então, a mente de Cristo leva a pessoa exatamente, veja só, no caso de Jesus, né? Quando ele estava pregando para a mulher ali no poço, os discípulos falaram assim: mestre, come. Quer dizer, Senhor, o senhor tem que comer, está esse tempo sem comer, está pregando aí, está fazendo a obra. Jesus falou assim: ah, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Aí eles ficaram assim, né? E ele estava se referindo a quê? O fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus era comida para Jesus. Mas se Jesus fosse egoísta, o quê? Eu vou sair daqui para ir lá naquela outra cidade para falar com uma mulher de fora ainda, e eu com fome. Vou nada. Vou nada. Se Jesus fosse egoísta, né? Se Jesus tivesse uma mente carnal, como seria? Né? Ele próprio teria caído. Né? E ele não faria a obra que Deus prescreveu para ele. Então nós precisamos ter a mente de Cristo, porque é a mente de Cristo que vai nos levar a realmente fazer as obras de Deus, porque vai ser Deus fazendo em nós. Então, isso é muito sobre a questão da imortalidade da alma, que falaram aqui, só voltando um pouco sobre a questão da imortalidade da alma, a imortalidade da alma, o que é a imortalidade da alma? É a ideia de que o corpo do ser humano, né, existe dentro do corpo uma alma, não é isso? Ou o espírito, né? E que ao a pessoa morrer, essa alma vai se desprender do corpo e ela vai para algum lugar. Dentro da doutrina espírita, a alma ela pode ir, né, em graus diferentes, né, se elevando cada vez mais, né, para graus superiores. Quando você olha como que surgiu isso, Arthur Jones ele explica em alguns dos sermões atrás, ele fala assim, ó, onde surgiu essa ideia de que a alma vai se desprender do corpo e vai subindo, né, em estágios cada vez maiores? Surgiu exatamente na ideia de que o ser humano ele pode, né, se elevar cada vez mais e isso não tem limites. Então veja, como eles não acreditavam, né, em Deus, no Evangelho, da forma como a gente acredita, o que é que os antigos começaram a raciocinar? Bom, o ser humano ele tem uma capacidade intelectual incrível e infinita. Então ele pode cada vez mais ir crescendo em estágios. Agora imagine uma pessoa que durante 50 anos estudou tudo que é tipo de livro, é extremamente inteligente. E essa pessoa fala assim, não, eu preciso continuar me expandindo, mas eu vou morrer e agora? Aí qual foi a ideia que os filósofos antigos disseram? Não, mesmo você morrendo, o seu espírito, aquilo que está dentro de você, ele vai continuar se expandindo. Então, o corpo, ele não pode, o espírito não pode estar somente atrelado ao corpo, ele pode sim se expandir fora do corpo. Porque é a ideia de que não, eu tenho que estar sempre crescendo, meu eu vai estar cada vez mais em evidência, eu vou crescer cada vez mais, né? Então, eles chegaram à conclusão de que por mais que você morra, o seu espírito vai continuar se elevando e você vai se tornar cada vez mais preeminente, seja aqui na Terra, seja no outro plano, que eles começaram a dizer que agora existia outro plano. Então, a raiz da imortalidade da alma é o eu que quer o reconhecimento, o eu que quer mostrar que sabe, o eu que quer cada vez mais, né, a supremacia. Então, essa foi a raiz do papado, da imortalidade da alma, do espiritismo, de tudo que a gente vê hoje de doutrinas que são anticristãs. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente vê um embate entre a mente de Cristo e a mente carnal. Né? A mente carnal é a mente que está sempre voltada para o eu. Lembrando que essa ideia de mente carnal e mente de Cristo, a gente já começou a abordar ela há cerca de 2, 3 sermões atrás. Foi no sermão 11 ali, mais ou menos. E aí agora vai trazer o seguinte, isso está na página 201.
Deixa eu pegar aqui. Na página 201, ele vai tratar aqui. Eu quero ler alguns detalhes aqui que estão na página 200. Se você tiver com o livro na mão, eu vou pedir que você veja aí a página 200. Vocês podem ver aí, por favor? Página 200. Página 200. Diz assim, ó. Vocês não estão em Cristo se estiverem exaltando e glorificando o eu. Observem agora. Se existe algo bom em vocês, o crédito deve ser dado completamente à misericórdia de um Salvador compassivo. E aí, ele vai dizer, você deve depender completamente de sua graça salvadora. E aí agora ele vai citar outro texto da irmã White, que ela fala assim, ó, a condição de vida eterna é hoje justamente a mesma que sempre foi. Exatamente a mesma que foi no paraíso, antes da queda de nossos primeiros pais. Perfeita obediência à lei de Deus, perfeita justiça. Se a vida eterna fosse concedida sob qualquer condição inferior a essa, correria perigo a felicidade do universo todo. Não possuímos justiça em nós mesmos, com a qual possamos satisfazer as exigências da lei de Deus. Meus amados, veja como isso é profundo, olha só. Nós temos dois conceitos que a gente precisa realmente perceber que eles são um pouco distintos, mas a gente vai entender como eles se relacionam. Vida eterna e justiça. Certo? Vamos pegar esses dois conceitos. Veja só. A vida eterna. Como é que uma pessoa pode ter vida eterna? Qual é o requisito para ela ter vida eterna? Veja só. Existe condição para ter vida eterna? Existe. Olha o que o Espírito de Profecia fala. A condição de vida eterna é hoje justamente a mesma que sempre foi. Qual era? Perfeita obediência à lei de Deus. Perfeita justiça. Então, a condição para a vida eterna é perfeita justiça. Simples. Só que qual é o grande problema? O ser humano não tem essa justiça perfeita. Porque perfeita justiça significa assim, ó, você nunca pecou em sua vida. Então, você tem uma justiça perfeita. Não tem um ponto errado nessa justiça. Ou seja, você realmente viveu tudo. Só que qual é o problema? Não temos essa justiça. Porque aqui, ó, se você for ler, deixa eu ver se eu coloquei essa passagem aqui, ele fala que isso significa, não botei não, mas ele fala aqui, ó, no livro, que perfeita justiça significa que da sua primeira respiração até a última respiração, você tem que ter sido perfeito, ou seja, andado em toda a lei. Só que aí a gente tem um problema. Eu nunca fiz isso. Ninguém fez isso. Só teve uma pessoa, ser humano, com a natureza humana, que conseguiu fazer isso, que é Cristo. Só ele. E aí, então, só uma pessoa conseguiu realizar as condições da vida eterna, que é quem? Cristo. Nós não conseguimos fazer isso. Em algum momento da nossa vida a gente caiu, então a gente já não tem mais a condição da vida eterna. A condição é perfeita justiça. Mas quando você vê na Bíblia, Romanos 6:23, o que a Bíblia fala? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí ele vai dizer o seguinte, ó, o dom gratuito, né? O dom gratuito é a justiça. O dom gratuito de Deus o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas veja, para a gente ter vida eterna, não tem condições? A condição é a perfeita justiça. Como que a gente pode, então, receber essa vida eterna? Se ela tem condições. Aí ele vai dizer, ó, não possuímos justiça em nós mesmos, com a qual pudéssemos satisfazer as exigências da lei de Deus. Mas Cristo nos proveu um meio de escape. Aí ele fala, Deus seja louvado. Viveu na terra em meio de provas e tentações como as que nos sobrevêm a nós. Viveu uma vida sem pecado. Morreu por nós e agora se oferece para nos tirar os pecados e dar-nos sua justiça. Que troca, irmãos. Não é terrível que as pessoas hesitem e demorem tanto antes de entregar tudo e fazer essa bendita troca? Não é terrível? E aí, continuando, o Espírito de Profecia fala assim, ó, se vos entregardes a ele e o aceitardes como vosso Salvador, sereis então, por pecaminosa que tenha sido vossa vida, considerados justos por sua causa. O caráter de Cristo substituirá o vosso caráter, e sereis aceitos diante de Deus, exatamente como se não houvesseis pecado. Então, olha só esse primeiro ponto. A condição da vida eterna é justiça perfeita. Ou seja, para você ter a vida eterna, é simples. É só você não ter transgredido a lei.
Salmo capítulo 15. Vamos ler rapidinho aqui, só para a gente ter uma noção do que o Salmo fala. Salmo capítulo 15. Salmo 15 diz assim, ó. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí vem a resposta, ó. Aquele que anda corretamente e trabalha a justiça e fala a verdade no seu coração, que não calunia com a sua língua, nem faz mal ao seu vizinho, nem se dedica à censura contra o seu vizinho, em cujos olhos uma pessoa vil é desprezada, mas ele honra aqueles que temem o Senhor, aquele que jura para sua própria ofensa e não muda, aquele que não retém seu dinheiro por usura, nem recebe recompensa contra o inocente, aquele que faz essas coisas nunca será abalado. Se você for ver o Salmo 24, ele faz a mesma pergunta, ó, no verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem ficará no seu lugar santo? Aí ele fala, aquele que tem mãos limpas e um coração puro, que não elevou sua alma para a vaidade, nem jurou enganosamente. Então, a Bíblia fala que aquele que tem coração puro que vai entrar no monte do Senhor. Qual é o grande problema? Que a Bíblia fala que o nosso coração é corrupto, extremamente enganoso. Então, nós tínhamos um problema, que para ter vida eterna, tem uma condição. E essa condição nós não tínhamos. O que é que Cristo fez? Aí entra o que a gente chama de justiça imputada. O que é isso? Quando uma pessoa aceita Jesus, até aquele momento ali, ela já pecou várias vezes. Então, a lei já detecta tudo de errado ali. Aí o que é que Cristo faz? Ele remove esse passado de pecado da pessoa e aquela parte da vida dele que ele viveu de forma íntegra, desde que ele nasceu até aquele momento, ele coloca sobre aquela pessoa, como se aquela pessoa tivesse vivido aquilo. É uma troca. Ou seja, a vida dele vai para a pessoa. Então, é considerado agora diante de Deus que desde o nascimento da pessoa até aquele momento, ela nunca pecou. Então, olha isso que o Espírito de Profecia fala no final. Ó, o caráter de Cristo substituirá o vosso caráter, olha só no último parágrafo. O caráter de Cristo substituirá o vosso caráter e sereis aceitos diante de Deus, exatamente como se não houvesseis pecado. Então, Deus vai te aceitar como se você nunca pecasse na vida. Por quê? Porque Cristo transformou, ele tirou aquele seu passado e apagou ele. E no lugar dele, ele colocou a vida dele. Isso é a justiça imputada. Só que ele não para aí. A verdadeira mensagem da justificação pela fé não para aí. Ele diz, ó, e ainda mais. Ele está citando aqui Caminho a Cristo 62 e 63. Ele diz, ó, e ainda mais. Aí Jones fala, imaginem só, ainda tem mais. Ora, é o Senhor que está dizendo. Aí ele vai citar agora Caminho a Cristo. Fala assim, ó, e ainda mais, Cristo mudará o coração. Nele habitará pela fé. Aí Jones fala, essa é a grande bênção em tudo isso. Que bem a vida eterna faria a um coração como o meu. Não, ele não o deixa como está. Ele muda o coração. Aí Ellen White fala, pela fé e contínua submissão da vossa vontade a Cristo, deveis manter essa ligação com ele. E aí Jones fala, não há como agir de outra forma. Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. O que Jesus foi na carne, quando esteve na terra, ele será aqui em nossa carne agora. Gente, olha isso, que coisa linda. Cristo, ele substituiu o seu passado pelo dele, e ele agora vem morar em você, ou seja, ele vai transformar o seu coração para ser igual ao dele. E aí, quando ele entra em você para morar em você, aí olha o que a Jones fala, o que ele foi há 2000 anos atrás, ele continua sendo até hoje. Só que ele agora vai ser o que ele é dentro da sua carne. Ou seja, você agora, né, vai ter a habitação de Jesus dentro de você de tal forma, né, que ele vai viver o que ele viveu agora em 2022 em você. Porque ele continua vivo e continua sendo a mesma pessoa. Percebe? Então, isso é a chamada justiça comunicada. Ou seja, a vida dele, o caráter dele vai ser entregue a você também. Então, ele vai viver na nossa carne. Assim como ele viveu na carne dele lá no passado, ele vai viver na nossa agora. E aí ele fala, qual é então a condição da pessoa que começa a se achar muito boa e a elogiar a si mesma? Ela é vítima dos enganos de Satanás. Mesmo que essa pessoa tenha vivido com o Senhor 15 ou 20 anos, se ela começar então a pensar que é um tanto boa, qual é a condição dela? Ela está enganada por Satanás. Ela está dominada por enganos satânicos. Percebe? Então, quando você entende que é Cristo que está fazendo em você, você nunca, 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 você nunca vai dizer assim, ó, eu estou fazendo, ou você vai começar a se sentir bem com o que você está fazendo.
ou você vai começar a se achar uma pessoa melhor. Por quê? Porque você está entendendo que é Cristo vivendo dentro de você. Gente, se a gente realmente tiver esse pensamento, Ellen White fala assim, ó, que da maioria das coisas, né, dos problemas que tem no mundo, 95%, né, dos problemas que tem no mundo, ela diz assim, ó, se fosse retirado o orgulho, né, o egoísmo também, 5 minutos bastariam para resolver. Ellen White fala isso. 5 minutos bastariam. Por quê? Porque a base de todos os problemas que a gente tem, no fundo, é o quê? O eu, a mente carnal. Você vê, por que as pessoas brigam muitas vezes? Porque alguém fala uma coisa que a outra pessoa não gostou, aí feriu o eu, feriu lá no íntimo. O que a pessoa faz? Revida. Ela vai lá e revida, ó. Puf. Não. Quem é você para falar isso aqui em mim? Né? Quem é você? Você sabe quem eu sou? Né? Eu sou evangelista. Eu sou pregador. Quem é você para estar falando dessa forma comigo? Você sabe quanto de estudo eu tenho? O que é isso, gente? Mente carnal. E veja, as pessoas fazem isso em todos os âmbitos. Quem é você para falar de fulano? Você sabe a posição que fulano tem? Fulano é ministro de não sei o quê. Fulano, ele estudou não sei quantos anos. Fulano fez isso. A mesma coisa que fizeram com Jesus. No passado, quando Jesus pregava, as pessoas perguntavam assim, como que esse tem essas palavras se ele nunca foi à escola? Ela estava se referindo à escola dos profetas, né? Como que esse homem prega essas coisas? E aí o que os fariseus falavam? Examina e veja que nenhum dos líderes aqui acreditou nele. Ou seja, era o argumento do quê? Do eu. Não, fulano estuda muito e fulano não aceitou Jesus, então a mensagem não é verdadeira. Olha isso, né? Então, Deus, olha o que a Bíblia fala, Deus confunde a sabedoria dos sábios. Por que Deus faz questão de confundir a sabedoria dos sábios? Porque os sábios estão cheios do eu. Lembra que a gente leu no primeiro sermão de A.T. Jones, quando ele fala assim, ó, o saber ensoberbece. Observe como é a natureza humana. Quando a pessoa começa a estudar uma coisa, né, a pessoa começa a se inflar, ela começa a achar que já sabe daquilo, e muitas vezes ela não aceita que ninguém fale nada. Por quê? Porque ela sabe. Não, eu sei, eu não aceito que você venha me falar coisa aqui, porque eu estudei isso. Eu estou há 5 anos na área, 10 anos na área, quem é você para estar falando uma coisa para mim? Ou seja, isso demonstra que a pessoa, por mais que ela esteja 20 anos na igreja, ela pode estar ensinando o que for. Ela tem a mente natural, a mente de Satanás. Então, se a gente, meus irmãos, a gente não pode colocar uma capa e dizer assim, ó, eu sou a igreja verdadeira, sou menina dos olhos, e estou sendo uma pessoa orgulhosa, egoísta, impura, insensível, uma pessoa que não é amável. Quer dizer, eu tenho os atributos de Satanás, mas penso que Deus está a meu favor, porque eu simplesmente faço parte de uma congregação. Não é isso que vai me tornar uma pessoa cristã, nem uma pessoa verdadeira. É o caráter de Cristo que vai me tornar realmente um cristão. A palavra cristão, olha onde fala. Cristão significa aquele que é semelhante a Cristo, aquele que é seguidor de Cristo. Então, a gente não pode só professar. Então você percebe quantas pessoas hoje, mesmo no seio da igreja, estão enganadas pelos enganos satânicos. Por quê? O que é que as pessoas querem? Muitas vezes é o quê? Olha para os escritos bíblicos e torna aquilo tudo teoria. Aí traz outras línguas muitas vezes e fala isso, fala aquilo, mas aquilo não se tornou um princípio vivo na vida. Então, se eu tiver uma mente carnal, olha como isso é muito forte, muito, muito importante. Por mais que eu saiba tanta coisa, né, seja lá o que for de qualquer área, se a minha mente não é a mente de Cristo, eu vou ser enganado, não tem para onde correr, não. Eu vou ser completamente enganado. Eu posso não ser enganado em alguma coisa que seja muito na cara. Eu jamais vou me prostrar diante de imagem. Não, que isso? Nunca vou fazer isso. Então, eu realmente estou achando que eu estou guardando a lei, porque, ó, não. Mas observe o que Cristo fala para as pessoas. Olha o que ele fala para Laodiceia. Mas não sabes, ou seja, Laodiceia não sabes que tu és infeliz. Olha a primeira palavra que Jesus usa, infeliz. Por que ele fala que Laodiceia é infeliz? Como assim Laodiceia é infeliz? A gente sabe, ele fala infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Mas por que a primeira palavra que ele usa no original, ele fala infeliz? Porque, veja, quem é feliz na Bíblia? Olha o que a Bíblia fala, bem-aventurado aquele que anda na lei do Senhor. Então, a Bíblia fala que o feliz é o que guarda a lei, em várias passagens. Bem-aventurado, a bênção do Senhor é para quem guarda a lei. Então, quando ele chega para Laodiceia e fala, você é infeliz, você nem sabe, ele está dizendo o quê? Você pensa que guarda a lei, mas não guarda. E não é exatamente isso que a gente vem falando nesses últimos sermões. Laodiceia, ela coloca um padrão de justiça que ela pensa que é dela, que é o correto. Mas
ela, como ela não tem a mente de Cristo, ela não consegue enxergar que o padrão é muito mais elevado do que ela pensa. Então ela vive, e muitas vezes ela não consegue nem alcançar o padrão que ela colocou como sendo algo bom. E se ela conseguir chegar naquele padrão que ela pensa que é bom, ela já fica bem. Ô, rapaz, já faço isso, já faço aquilo outro, já faço isso, e ela começa a se orgulhar dela mesma. Mas o que acontece? Quando Deus olha para Laodiceia, ele fala assim, ó, você não sabe. Você é miserável, pobre, cego, nu, infeliz. Mas Laodiceia não consegue ver isso. Laodiceia não acha que ela é isso. Se você perguntasse para Laodiceia, Laodiceia, você é tudo isso mesmo, Laodiceia? A Laodiceia diz o quê? Eu? Eu não. Eu sou a última igreja. Eu não sou isso aí tudo, não. Você percebe? Então nós precisamos da mente de Jesus. Nós precisamos ter afinco, né, ter relacionamento, ter comunhão com Jesus. Eu não posso, porque eu tenho já anos, né? Porque veja, a pessoa que Jesus Cristo chegou para falar diretamente que precisava nascer de novo era um mestre de Israel. Era um mestre, era uma pessoa que dava estudos bíblicos, era uma pessoa que ensinava a Torá. E foi para essa pessoa que Jesus falou assim, ó, você precisa nascer de novo. Ele chega e ficou sem entender nada. Ele não entendeu nada. Como assim eu nasci de novo? Se você falasse para um samaritano, eu ia até entender. Mas eu? Como assim? Só se eu entrar no ventre de minha mãe de novo. Porque ele não estava conseguindo entender que Jesus estava falando com um mestre daquela forma. Um mestre tem que nascer de novo. Então, veja, se Nicodemos, meus amados, que era uma pessoa extremamente competente na Bíblia, né? Que quando sabia muita coisa, Jesus falou para ele nascer de novo, como que ele não falaria isso para a gente também? Então, isso é muito importante. Então, nós podemos, né, cair no mesmo engano dos judeus do passado, que não tinham a mente de Cristo, mas pelo fato de conhecerem algumas coisas, e eles se julgavam familiarizados com as escrituras, eles achavam que estava tudo bem. Eles achavam que estava tudo bem. E nós não podemos ser assim. Nós precisamos hoje extremamente da mente de Cristo, porque os enganos são tão sutis que se a pessoa não tiver a mente de Cristo, ela vai ser enganada, ela vai estar debaixo de enganos satânicos e ela nem vai perceber, só vai perceber no final. Se você for ler o livro História da Redenção, você vai ver ali um relato terrível que fala de pessoas que conheciam a verdade, mas que vão se perder e elas vão exclamar, vão gritar, né? Muitas pessoas vão gritar quando elas começarem a perceber que estão perdidas, elas estavam o tempo todo ali, né, achando que estavam no caminho correto, e quando vê, no final das contas, elas se veem perdidas. Mas por que elas estavam perdidas? Jesus não quis salvá-las? Claro que Jesus quis. Quantas oportunidades Jesus deu para elas estarem ali, para terem comunhão com ele e tudo isso? Eu li outro dia uma citação da irmã White, que ela fala assim, né, que quando fechar a porta da graça, que as pessoas começarem a perceber que estão perdidas, elas vão começar a dizer Senhor e tal, e começar a clamar. Aí ela fala assim, ó, que Jesus aí respondeu, né, na visão, Jesus falou assim, o que aconteceu? Por que não aproveitastes o tempo que eu graciosamente vos dei? Então veja que Jesus vai perguntar para elas, espera aí, mas eu te dei tempo, por que você não aproveitou? Né? Então nós precisamos, pela graça de Jesus Cristo, compreender essa mensagem de edificação pela fé e ter a mente de Cristo hoje, porque senão fatalmente seremos enganados pelos embustes de Satanás. E por fim, meus amados, eu quero pedir a vocês que abram comigo na página 204. Na página 204, vai dizer assim, ó, página 204. Olha o que ele vai dizer, ó. Ele vai fazer uma citação da irmã White, que começa na página 203, e ele vai dizer o seguinte, né, que quanto mais uma pessoa vai se achegando a Cristo, mais ela começa a entender as faltas dela. E aí, nesse momento, não é para a pessoa se desesperar, porque pode ser que quando a pessoa realmente estiver entendendo a verdadeira justificação pela fé, ela vai começar a discernir os pecados que antes ela não discernia. E aí, em vez de ela se sentir, né, e agora já era para mim, não. Ela vai começar a perceber, ela fala assim, ó, na verdade, isso é a maior prova que o Espírito Santo está abrindo seus olhos, porque antes você era cristã e você se achava uma pessoa boa. Só que agora que você está entendendo a verdadeira justiça e como Deus te vê e não como você se vê, você começa a se tentar, né? Você começa a perceber isso e começa a ficar aflito, porque você começa a perceber o quanto você é mal. Aí ela diz, nesse momento que você começar a perceber que é mal, entenda que, na verdade, as correntes de Satanás estão sendo quebradas sobre sua vida. Porque antes, Satanás estava ali cegando, você era mal, você sempre foi mal. A diferença é que agora você está enxergando isso, e antes você não enxergava. Então, quando você começar a se enxergar cada vez mais mal, entenda que é o Espírito Santo que está quebrando as correntes de Lúcifer, que não lhe permitiam ver quão mal você é. Então, quanto mais você vai vendo, né, se alegre que Cristo está permitindo que você veja isso, porque ele quer tirar isso de você. Então, olha só,
Então, nesse inteirinho, aí ele diz, então, quando isso acontece, aí na página 204, ele fala assim, ó, isso é cristianismo, irmãos. Agora, vamos pesquisar a Bíblia e ver o que ela diz exatamente. O que vocês têm a dizer? Irmãos, estamos numa situação crítica nesta assembleia, nesta reunião. É assustador. Eu já disse isso uma vez, mas estou agora mais consciente do que antes. Não posso esconder isso, irmãos. Realmente não posso. Estamos numa situação alarmante aqui. Nem passa pela cabeça de ninguém aqui como o curso futuro de eventos depende dos dias que estão transcorrendo aqui. Irmãos, à medida que os dias passam, estamos sinceramente desejosos de nos aprofundar nas coisas de Deus? Será que estamos? Estamos mesmo? Ou será que estamos entrando numa calmaria? Os primeiros estudos, quando começamos as reuniões, foram originais, novos. Eles apresentaram a verdade de forma categórica, clara e positiva, para que entendêssemos o assunto, e o efeito foi evidente. Corações ficaram agitados, como dizem as Escrituras, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Isaías 7:2. Mas, irmãos, será que a brisa acalmou? E agora? Mas, irmãos, se nossas impressões, nosso senso de necessidade, nosso zelo não se aprofundarem, à medida que as reuniões continuam, então há algo de errado com cada um de nós. Este não é um mero apelo geral. A única forma de chegarmos ao nível desejado é cada um assumir sua responsabilidade individual. Se eu não estou fazendo isso, se vocês não estão fazendo isso, então há algo errado. Olha isso, gente, que coisa terrível. Ele diz assim, ó, se nós estamos cada vez mais começando a conhecer a justiça de Cristo, e isso não tem levado a gente a ter mais tempo com Deus, a estudar mais, a buscar mais, tem uma coisa errada. Como é que eu estou começando a discernir os meus pecados? Estou tendo a mente de Cristo e não tenho desejo pelas Escrituras. Tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Como é que eu tenho tempo para sair? Tenho tempo para viajar? Como é que eu tenho tempo para fazer as coisas? Tenho tempo para trabalhar? Tenho tempo para tudo, mas não tenho tempo para Deus. Tem uma coisa errada. Porque quando você olha para Jesus, se você vê no Desejar Todas as Nações, ali diz que Cristo, né, por mais assoberbada que fosse a sua vida de trabalho, ele sempre tinha momentos satisfatórios de comunhão com Deus. Não era uma coisa assim, 5 minutinhos só para dizer que fez. Não. Era um tempo de consagração. Né? Jesus passava horas ali com Deus. Jesus orava, Jesus estudava a Bíblia, Jesus sabia a Bíblia de cabeça. Então, a mente de Cristo faz isso. Se eu, apesar de professar ser cristão, eu posso professar qualquer religião que for, mas não tenho comunhão com Deus, olha o que ele fala, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. É muito provável que eu não tenha a mente de Cristo. Lembra que ele falou, é fácil você saber se você tem a mente de Cristo. Você sabe que a mente de Cristo te esvazia do seu eu. E a mente satânica, a mente do eu, a mente carnal, a mente natural, a mente que precisa ser renovada, que precisa ser retirada de você, ela vai sempre focar no seu eu. A mente natural, ela vai sempre achar uma desculpa para você. Ah, você não lê a Bíblia, mas também você está cansado. Peraí também, né? Pense em você mesmo. Seja mais, ame a você mesmo mais, se ame mais, se aceite como você é. Isso é mente natural, meus amados. Isso é a mente satânica. A gente já viu nos últimos sermões, né, que Deus não quer melhorar sua mente. Ele quer tirar, ele quer excluir de você, porque a Bíblia fala que a mente natural é inimizade. A Bíblia não fala que ela está em inimizade, ela é inimizade. Ela é inimizade. Então, a sua mente natural, ela só quer, né, ela quer te elevar, ela quer te ver sempre ali bem, da forma como você pensa que você deve estar. Então nós precisamos hoje, meus amados, pela graça de Jesus Cristo, perceber que Satanás só vai conseguir enganar aqueles que não têm a mente de Cristo, aqueles que ainda querem pensar no seu eu. Leia depois um trecho que a gente já falou aqui em alguns sermões atrás, que é o Testemunhos para Ministros e Conselhos para a Igreja, né? Testemunhos para Ministros, capítulo 66 e 67. Quando fala, né? Satanás diz assim, ó, quando nós dermos o golpe final, né, que é a perseguição final, muitos vão passar para o nosso lado, pelo medo que venha a faltar para eles alimento, vestuário. Ou seja, no fundo, Satanás também entende, né, que o que vai fazer as pessoas irem para o lado de lá não é grotescos erros de Bíblia. Não. Ele só vai tocar no eu, só. Satanás não precisa chegar para você, fazer um demônio aparecer na sua frente com um chifre, com um rabo de cabra, porque ele sabe que você vai dizer o quê? Repreende, Senhor. Não, jamais. Ele não precisa fazer isso. Ele é inteligente. Ele não vai fazer isso com você. O que ele vai fazer? Ele vai suscitar situações na sua vida para aguçar o seu eu, porque ele sabe que o seu eu não morreu ainda.
Então, o que ele vai fazer? Eu não preciso lhe mostrar um demônio. A sua mente já é um demônio. Então, o que ele faz? Você já viu a irmã White, né? Ela fala assim, ó, tem uma citação que ela diz assim, que Satanás, o demônio, ela fala sobre o demônio da vontade, que é o quê? A vontade em si, ela pode ser operada pelos demônios. Por quê? Porque se a gente não tiver uma mente santificada, que é a mente de Cristo, a gente pode estar desejando coisas, né, fazendo coisas da nossa vontade, que a nossa vontade está em inteiro acordo com Satanás. Então veja, gente, a gente para pensar com isso tudo, né, que a gente acabou de ver aqui nesse sermão 14, que Deus, ele é tão gracioso, né? Deus é tão gracioso, que por mais que pareça forte, né, e é forte de fato essa mensagem, mas essa mensagem é uma mensagem de salvação, né? É uma mensagem que, aparentemente, quando você olha assim, né, a gente pensa assim, Senhor, quem... Parece até quando Jesus fala, né, duro é este discurso, quem o pode ouvir, né? Duro é esse discurso. Mas, na verdade, o discurso não é duro, ele é real, né? Muitas vezes a gente pode fantasiar a realidade, dizendo assim, não, tempos prósperos virão, não, a igreja vai fazer isso, não, vai ter um reavivamento entre os jovens, a igreja toda vai se reavivar, mas o Espírito já falou que não vai acontecer isso. Não vai haver um reavivamento geral da igreja. O que vai acontecer são pessoas humildes que buscam o conhecimento da palavra do Senhor e que o Espírito Santo vai se revelar a eles. E ele vai fazer isso com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, nós precisamos estar entre essas pessoas. Nós temos que nos desapegar do nosso eu e deixar que o Espírito Santo opere em nós. Ellen White fala que não é a gente que tem que usar o Espírito Santo, é o Espírito Santo que tem que usar a gente. Então, a gente tem que estar com o nosso canal limpo. Nós falamos sobre isso alguns estudos atrás. Então, meus amados, pela graça de Deus, que a gente realmente leia novamente esse sermão, que é um sermão extremamente prático, né? Nós sabemos que hoje, em 2022, existem outros erros do espiritismo que estão aí aflorando o mundo afora. Esse espiritismo, ele está amplamente difundido, né, em diversas teorias, né? No aceite a você mesmo do jeito que você não precisa mudar, né? Aceite, venha a Cristo do jeito que você está e fique do jeito que você está. Deus não se importa com isso. Para Deus o que importa é o coração. Isso é espiritismo. É pregação da mente carnal. E Satanás tem ganhado espaço no cristianismo dessa forma, né? Então nós precisamos conhecer o que dizem os mensageiros, conhecer o espírito de profecia, conhecer a palavra profundamente, para que a mente de Jesus Cristo esteja em nós. Porque de outra forma, infelizmente, nós seremos enganados. Mas se Deus nos deu essas mensagens, meus amados, é porque Deus não quer que a gente seja enganado. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, diz assim, ó, mas Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação em Cristo Jesus. Então Deus não quer que a gente vá para a ira, Deus não quer que a gente se perca. Então ele já está vendo os enganos nesses últimos dias, ele está dizendo, olha meu povo, abre os olhos, você precisa de uma mente nova, com essa mente aí você não vai conseguir subsistir. Lembra quando Jesus fala assim, ó, aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, esse ouro provado pelo fogo é a obediência dele, pela comunhão com ele, você precisa ter comunhão com ele de tal forma que a mente dele passe a ser a sua, senão você não vai suportar aquele grande período. Então, meus amados, minha oração é que cada um de nós aqui, individualmente, possamos buscar o Senhor com mais intensidade, com mais zelo, com mais busca mesmo, para que esses enganos tão terríveis que estão hoje no mundo aí, não venham nos desencaminhar, né? A Bíblia fala que nós iremos viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Satanás, ele levanta enganos por todos os lados. Pode ser que você não caia em algum, ele vai levantar outro. E se nós tivermos a mente de Cristo, Satanás pode levantar o que ele quiser, mas não iremos cair em nenhum, porque Jesus, quando esteve na terra, ele não caiu em nenhum. E essa mesma mente que é dele, ele prometeu, é uma promessa. Ele prometeu que ele vai colocar em nós. Nós vimos isso pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem e ele vai colocar a mente de Jesus Cristo em nós. Minha oração é que isso realmente seja uma realidade em nossa vida hoje, né? E que não aconteça conosco o que aconteceu ali em 93, né? As pessoas ouviram todas aquelas mensagens, no final das contas não deu em nada. O remanescente não se formou naquele período, mas que em nossa mensagem, né? Que em nossa época essa mensagem realmente alcance lugar em nossos corações e que possa transformar a nossa vida e que se forme esse povo de Deus agora nesses últimos dias, em nome de Jesus. Amém. Oremos juntos. Querido Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor, por tanta bondade em nos dar essa mensagem, Senhor, em nos conduzir, em ter levantado homens no passado para nos instruir, Pai, em toda a verdade. E suplicamos que o Espírito Santo, meu Deus, venha nos ajudar, venha nos transformar, nos purificar, nos enobrecer, nos refinar, nos justificar completamente, meu Pai.
que essa realidade que foi falada aqui, que a gente viu nesse capítulo 14, possa ser uma realidade na vida de cada um de nós que estamos ouvindo nessas palavras, que são palavras, ó Pai, enviadas pelo próprio Espírito Santo a cada um de nós. Nós te agradecemos por tudo, meu Pai, que o Senhor continue nos guiando nesses estudos para a honra e glória do teu nome, que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.